Bom dia a todos. Dando continuidade aos nossos estudos sobre mediunidade, vamos hoje ver por onde começar o desenvolvimento mediúnico. É a pergunta que as pessoas têm em mente, né? Como devo começar o desenvolvimento se eu penso que eu posso ter a possibilidade de ser médium? Pelo estudo da teoria, é o que destaca Kardec no item 211 do Livro dos Médiuns, a fim de que possa adquirir perspicácia para não se deixar influenciar pelos espíritos maus e ignorantes, e evitar os inconvenientes peculiares à inexperiência. É uma característica muito comum aos médiuns ostensivos identificar, por meio de sintomas, o momento em que estão sendo convocados pelo mundo espiritual para a tarefa com a qual se comprometeram, naturalmente. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 814 em diante, a gente vê sobre a escolha das provas. E se escolhemos receber o dom mediúnico, nos comprometemos com essa tarefa e qual é o momento adequado, como é que devo agir para desenvolvê-la? Buscando os ensinamentos. À vista desse fato, não há por que dar início ao desenvolvimento mediúnico antes da faculdade aflorar por si mesma. Ninguém deve querer ser médium. Entretanto, se tem esse talento, se tem essa possibilidade, deve procurar conhecer-se e dominar as informações a respeito da mediunidade. Dia chegará que a humanidade será tão identificada com as questões relacionadas à espiritualidade que a preparação teórica e educacional já terão sido providenciadas. Hoje nós podemos constatar que crianças estão nascendo sem vontade de comer carne. Espiritualmente, nós deveríamos evitar o consumo da carne. Lá na questão 723 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: é interessante, é necessário alimentar-se com carne? E os maiores da espiritualidade respondem: a carne nutre a carne. Quer dizer, nesse estágio que nós estamos ainda materializados, ainda alguns necessitam de carnes. Entretanto, já vemos crianças e pessoas que conseguem sobreviver substituindo a carne naturalmente, né? Então, nos lares espíritas, em que os seres reencarnam, os lares bem formados, com o evangelho no lar, né? Nós estamos observando que já não se busca muito alimentação com carne, mas não devemos deixar de comer carne de repente, né? Vai ter problema orgânico por causa do costume. Então podemos ir substituindo, por frango, peixe, ovos e outros produtos, né? Evitando a carne animal. André Luiz, em Missionários da Luz, no capítulo 3, Psicografia de Chico Xavier, nos proporciona uma lição de grande alcance espiritual e científico ao reportar-se a seu próprio aprendizado na companhia do instrutor Alexandre, observando um grupo de encarnados aspirantes ao desenvolvimento mediúnico. Como os candidatos reclamassem dos resultados quase nulos até então obtidos, eles estavam todos em volta de uma mesa, vários candidatos a serem médiuns, e André Luiz, observando aquilo, começa a achar interessante. Então, os candidatos estavam ali rodeando a mesa e julgando-se merecedores, né, de serem médium, porque estavam tentando aprender e de receber a atenção dos bons espíritos. Mas o instrutor Alexandre elucida que quase todos os componentes daquele grupo, confundindo poderes psíquicos com funções fisiológicas, permaneciam muito longe dos requisitos da disciplina, da educação
do esforço e perseverança que a aspiração-tarefa impunha àqueles que desejavam uma relação, né, com o mundo espiritual. Então, não estavam sem preparo nenhum, colocavam-se para psicografia, psicofonia, né, mas não tinham o devido preparo. E especificando melhor a análise, Alexandre mostra um cavalheiro de lápis na mão, tentava a psicografia, em posição de psicografia, no entanto, com o aparelho genital agredido por aluviões de corpúsculos negros, bacilos psíquicos da tortura espiritual, explicando que o jovem, a pretexto de adotar a razão acima do dogma, esposava a ideia de que sexo nada tem que ver com espiritualidade. Esquecido ou desinformado que tudo é espírito, que tudo é manifestação divina. Então, não era momento nem a melhor posição para estar se dedicando à mediunidade. Em melhor posição não se encontravam os demais candidatos observados. Um aspirando à psicografia, portando profundas anomalias fisiopsíquicas provocadas pela ingestão de alcoólicos. O camarada gostava de tomar umas e outras e constantemente e achava que podia desenvolver mediunidade. Do outro lado, uma senhora pretendente à mediunidade de incorporação, né, de psicofonia. Pessoal, incorporação não existe, porque não o espírito incorpora na gente. Comunicação se dá de perispírito para perispírito. Mas ela estava completamente anulada pela intoxicação e sobrecarga decorrente de excessos alimentares. A mulher não tinha limite, ela comia de tudo que aparecia e muito, né? Depois ia praticar a mediunidade. Então, ficava vinculada a seres espirituais de baixo teor vibratório. Porque os nossos irmãos da espiritualidade são aqueles mesmos que estiveram aqui entre nós. E se tinha o vício de comer demais, continuam com o vício de comer demais. Então, ante a circunstância observada, Alexandre emite excelentes conceitos para nós. Mediunidade construtiva é língua de fogo. É língua de fogo. Algumas igrejas falam que recebe o Espírito Santo, né? É luz divina para a qual é necessário conservar o pavio do amor cristão. Ou seja, nós temos que ser comedidos em tudo aquilo que fazemos, em tudo aquilo que pensamos e que falamos, né? Nos nossos atos de atitudes e ações, nós temos que ter, então, o azeite da boa vontade pura. Não comer demais, não beber demais, né? Evitar os alcoólicos. Não dá para chegar com odor de fumo, né, de cigarro, numa reunião mediúnica. Porque, além de ser, a pessoa traz aquele odor fétido, ainda não permite que o trabalho se desenvolva, porque afasta, né, os mentores que tentam trazer os necessitados, mas como mostrar-lhe uma falta de exemplo? Muito embora o Evangelho nos elucide que é necessário que haja escândalo, mas aí por quem daquele que o escândalo acontece, vai sofrer as consequências. Mas no caso do desenvolvimento mediúnico, é necessário um preparo. Tem que estar mentalmente, psiquicamente e organicamente preparado, né? No dia do desenvolvimento, no dia das tarefas mediúnicas, uma alimentação frugal antes da tarefa, né? Pensamentos elevados ao alto, se possível, buscar fazer uma visita a um enfermo, a um necessitado, né? E promover a caridade, promover a felicidade. Porque a felicidade
é promovê-la. Quem promove a felicidade sente-se feliz. As pessoas não entendem que gente feliz não nos traz problemas. Se é um desafeto, vai nos esquecer e vai nos achar coitadinho e tal, e não vai se importar com a gente. Mas as pessoas ficam torcendo pelo mal do outro e isso faz com que imante, vai ficar imantado, né? Até que haja, que a gente se desarme em relação àquele que nos antagoniza. Então, a mediunidade é para ser exercida de forma santa, santamente, né? Com a consciência tranquila, com os nossos problemas naturalmente, a gente deixa, né, no momento do desenvolvimento lá, faz a nossa preparação no ambiente, né? Toda atividade espiritual tem início com uma preparação, uma leitura de preparação no ambiente. Na sequência, fazemos uma prece para rogar o auxílio da espiritualidade superior e daí nos dedicamos. Mas temos que estar focado naquilo que estamos fazendo, né? Sem trazermos para dentro do recinto do treinamento um estômago lotado, né? Não dá para comer uma feijoada e depois desenvolver tarefa mediúnica. A pessoa ingeriu alcoólicos, né? Não dá, tem que fazer, tem que ter. Por isso se diz que para ser médio tem que ter devotamento, né? Então, a mediunidade construtiva é uma língua de fogo do Espírito Santo, luz divina para a qual devemos ter o pavio do amor cristão aceso. Termos o azeite da boa vontade pura, dedicação, chegarmos ao ambiente de trabalho com a devida antecedência. Aqueles que chegam ofegante para começar a trabalhar não dá, né? É necessário um tempinho, tal, tranquilo. E sem a preparação necessária, a excursão dos que provocam o ingresso no reino invisível é quase sempre uma viagem nos círculos da sombra, né? Tal e qual quando a gente vai dormir. Deveríamos ter o bom hábito, se não temos, de fazer uma prece antes de dormir, rogando as bênçãos necessárias para que possamos frequentar as escolas espirituais, né? Onde possamos desfrutar do aprendizado necessário para colocá-lo em prática no nosso dia a dia. E alguns podem questionar, mas por que eu não lembro das orientações? Bom, não lembro para não ficar se exaltando, né? Mas diante das situações que se apresentam, nós vamos saber solucionar. Vem a resposta. Muitas vezes até de forma clara, a pessoa dorme com uma dificuldade, com um problema qualquer, e de repente no meio da noite acorda com a solução. Isso é muito comum, né? Então, não podemos nos dedicar a uma tarefa mediúnica com pensamentos negativos, né? Então, devemos rogar o amparo, nos dedicarmos fazendo, como tudo que devemos fazer, da melhor forma possível. Mediunidade elevada ou percepção edificante não constitui, portanto, atividade mecânica da personalidade. Assim como as nossas preces não devem ser feitas de forma automática, né? Temos que nos concentrar, mentalizando cada palavra que está sendo dita, né? Colocando o nosso sentimento, o nosso coração na prece que estamos fazendo. E mediunidade é atividade nossa que é uma conquista do espírito, para cuja consecução não se pode prescindir das iniciações dedicadas, dos trabalhos necessários com autoeducação sistemática e perseverante. A gente constantemente se refere a esse assunto, parece até desagradável, mas os médiuns têm que estudar, né? Devem participar dos círculos de estudo na casa espírita que frequentam,
deve frequentar seminários, né? E os congressos que tem espíritas, né? Devem estar se informando para melhor servir. Ninguém pode dar o que não tem. E se a gente não estuda, não nos prepararmos, não teremos muito a oferecer. Na medida em que vamos nos preparando, nos equipando para servir melhor, as tarefas vão aparecendo, vão surgindo novos convites, né? No curso de desenvolvimento mediúnico a gente esclarece que sempre ao final buscamos voluntários para fazer as atividades da próxima semana. Aqueles que vão se propondo a uma leitura de harmonização no início da tarefa, a fazer uma prece, vão adquirindo condições de exercerem outras atividades dentro da casa espírita. No estudo das quartas e sextas-feiras, que a gente estuda quarta-feira Livro dos Médiuns, sexta-feira Livro dos Espíritos, aquele que se propõe a fazer alguma tarefa, vai se acrescentando outras tarefas. E assim vamos nos esclarecendo e vamos conquistando novas possibilidades de servir. Agora, é importante ter em mente que aquele que expõe o Evangelho, ele tem a mesma serventia, a mesma importância do que aquele que recebe as pessoas lá na entrada, né? Ou aquele que vai limpar o ambiente antes das reuniões. Não existe neste planeta ninguém mais importante do que ninguém. Nós somos pequenos tijolinhos nessa grande construção que é o universo de meu Deus. Então, a nossa proposta de hoje era desenvolver o tema Como começo a ser médium. Certa feita, uma senhora procura o Chico Xavier e pergunta para ele: Chico, como faço para ser uma grande médium? E o Chico, observando aquela senhora com umas crianças, né, bem humilde, com o pezinho no chão, fala para ela: olha, minha irmã, você deveria começar costurando as roupinhas dos seus filhos, que está bem rasgadinha, né? Então é esse o ensinamento para nós. Devemos começar pelo começo, né, nos propondo as pequenas tarefas até alçarmos aquelas que exigem um pouco mais de trabalho e dedicação. Muita paz a todos e até o próximo encontro.